Olá, começamos agora mais um episódio do podcast Fala Candidato. Essa iniciativa, que é da Gazeta Grupo de Comunicações, conduzida pelo Portal Gás, convidou todos os candidatos a vereadores de Santa Cruz do Sul para virem até aqui conversar um pouco sobre política e apresentarem as suas ideias para você, eleitor. Hoje eu recebo aqui os candidatos do PL, Marcelo Diniz, Celoí dos Santos e Sheila Almeida. Sejam bem-vindos, candidatos, e vou pedir para vocês inicialmente se apresentarem para a nossa comunidade. Uma boa tarde à comunidade, né? Um bom dia, boa noite para quem vai estar assistindo em determinados horários. Em primeiro lugar, a gente tem que salientar essa oportunidade única e inédita, né, do Grupo Gazeta, de realizar um podcast, né, que os candidatos têm essa oportunidade de se apresentar para a comunidade. Isso é muito importante, até pela democracia do trabalho, democratização da política santacruzense. Então, a gente agradece de coração, né, o convite. O meu nome é professor Marcelo Diniz. Eu atualmente atuo na escola da Rede Estadual de Ensino, Heloísa. Mas eu tive uma história por trás, anterior a mim, que me trouxe uma bagagem de experiências, né? Eu fui já fuzileiro naval do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Trabalhei por muito tempo no setor público também, como coordenador de esportes, secretário do Meio Ambiente, fui diretor da Secretaria da Saúde, diretor também da Secretaria de Segurança Pública, fui subprefeito da comunidade lá de Rio Pardinho, uma experiência ótima, né, em trabalhar com a comunidade do interior, e estamos à disposição, né, para todos aqui, para as perguntas que vão ser feitas. Boa tarde, comunidade. Boa tarde, Heloísa. Muito obrigada pelo convite, né? E dizer que meu nome é Sheila de Almeida, eu tenho 44 anos, atualmente eu trabalho na área da saúde, tenho 2 filhos que também trabalham na área da saúde, sou vó do Samuel e da Manuela, e trabalhei no SEMAI, trabalhei no pronto atendimento, e uma reviravolta muito grande na minha vida foi quando eu fui para a igreja, né? Hoje sou cristã, encontrei Jesus na minha vida, e ali eu aprendi a trabalhar com o social, com pessoas, atender pessoas, porque esse é o nosso trabalho lá. Hoje eu faço parte da liderança da igreja, eu represento a Igreja do Evangelho Quadrangular. E então eu faço parte da coordenação hoje, né, e liderança, onde eu tenho o projeto Acolher, que é um projeto social, onde a gente cuida de prevenção, né, e de pessoas e famílias. E hoje, então, eu me sinto aqui representada, né, com os meus colegas também aqui, a colocar o nosso nome à disposição, né, para uma futura legislatura. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Heloísa. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui podendo falar com o público. Eu me chamo Celoí Terezinha dos Santos, sou professora há mais de 25 anos na rede municipal. Eu sou formada em letras e português e inglês e trabalhei de pré ao 9º ano, com educação física, artes. A gente vai fazendo um pouco de tudo nessa carreira, né? E tenho um comércio há mais de 10 anos, lá em Alto Paredão, lugar que nasci, me criei e vivo lá, né? E na última eleição de 2020 eu recebi um convite para participar também como candidata a vereadora. Até então eu não me misturava com política, sabe? Assim, era o meu trabalho e tal. E daquele convite eu sempre penso assim, ó, que nada é por acaso na vida da gente. Se aquele convite veio com uma certa insistência, é porque alguma coisa eu precisava fazer além do que eu fazia na minha comunidade. Então eu participei, consegui um número bom de votos, assim, por se dizer, né, marinheiro de primeira viagem. E dali eu peguei também a presidência da Prodap, que é a Associação do Prodesenvolvimento de Alto Paredão. E nesses 4 anos eu estou trabalhando bastante com a comunidade, né, em questão de máquinas, agricultura, saúde, porque daí a gente, tendo contato do pessoal aqui da prefeitura, facilita mais quando se precisa de alguma coisa, né? Sou mãe de 3 filhos, tenho uma neta, mais um a caminho, que não sei o que vai ser, mas estou aí, 50 anos, e com muita força de vontade de
rumar para novos projetos. Bom, gente, pela fala inicial de vocês, dá para perceber que vocês têm uma inserção bem grande nas comunidades em que estão inseridos, né? E com isso, acredito que vocês recebem muitas demandas da população. Então, eu gostaria de saber de vocês quais são essas demandas, pelo que um vereador de Santa Cruz do Sul deve lutar hoje. Bom, eu falo que um vereador ele tem uma função que ela é fundamental, que é a fiscalização do executivo. Nós estamos passando, né, o município de Santa Cruz do Sul, por algumas dificuldades. O nome do município não está como deveria estar, porque realmente o vereador ele tem que estar na Câmara de Vereador para fiscalizar todos os processos do município, desde o início de um projeto até a execução desse projeto. E eu acredito sempre que essa é a principal função do vereador. É óbvio que nas nossas comunidades a gente recebe demandas. São demandas que isso vai ter lá em Alto Paredão, vai ter aqui no bairro Schultz, onde é que os colegas se criaram, vai ter em toda a comunidade, vai ter as demandas. Mas essas demandas, a gente sempre acredita que existe o secretário municipal também, né? E o vereador que vai estar levando para o secretário municipal essas demandas. Mas são demandas que depois eu acho que o vereador, como o vereador eleito, ele tem toda a responsabilidade de verificar se essas demandas estão sendo atendidas e dentro da legalidade, né? Porque a gente sempre fala naqueles pilares da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, que os processos devem ser feitos, que são os pilares da administração pública, né? E eu acho que, claro, eu vou trazer demandas específicas da comunidade de Rio Pardinho. Lá, é óbvio, é um interior, tem demandas específicas de lá, né? As estradas precisam sempre de melhorias, precisamos de creche, a escola precisa de se recuperar de uma enchente que a escola Cristiano Smith foi a escola que foi totalmente tomada pelas águas. E ela precisa de uma resposta do poder público. A gente vê, às vezes, alunos lá que, inclusive, a biblioteca não está completa, faltam coisas, faltam uma situação enorme de necessidades que eles têm lá. Mas são demandas específicas, né? Eu penso que o vereador, sua principal função é legislar, né? Fazer leis e fiscalizar mesmo os atos do Poder Executivo. Então, terminando a fala do meu colega aqui, não só fiscalizar também, como representar, né, a nossa comunidade, que hoje o que parece ver que um vereador eleito ele acaba ficando 4 anos no governo e às vezes nem a própria comunidade é representada lá. Então a gente vê hoje, eu por exemplo vejo no bairro Vila Schultz, onde eu me criei, né, que a gente tem representantes, mas a comunidade em si ela não foi beneficiada, sabe? Então eu acho que é uma demanda muito grande também em relação a toda a comunidade, que ela quer ver o melhor para o seu bairro, né? E isso eu acho que é uma das coisas que um vereador deve fazer, é representar bem a sua comunidade, assim como toda a sociedade. A demanda que eu acho muito grande assim e precisa de um olhar diferente é a saúde, né? Eu acredito que eu trabalho na área da saúde, trabalhei na área da saúde também. Hoje eu vejo o pronto atendimento, né? O PA que a gente vê lá, que muitas pessoas falam mal até do atendimento. Só que eu não consigo ver o PA com esse olho. Eu vejo o PA com bons funcionários, sabe? Pessoas que estão lá, que têm um bom acolhimento. Só que ainda falta para a própria comunidade entender o que é um eletivo, o que é uma urgência. Então, quando a capacitação e o acolhimento e a agilidade acontecer na unidade básica do município, o PA vai desafogar e assim vai melhorar. Entende? Porque hoje tu vai consultar num posto de saúde, por exemplo, que eu acho que a saúde hoje em Santa Cruz está um caos. Tá? Tu vai consultar num posto de saúde, tu vai lá marcar uma ficha e tu tem, às vezes, uma semana até meses para esperar. Só que ninguém quer chegar num posto de saúde e esperar tanto tempo, né, para receber sua consulta. E o que eles acabam fazendo? Indo no pronto atendimento. Mas como o caso deles já é eletivo, é um caso que não tem urgência, vai aguardando. E aquilo vai aglomerando gente
de tal maneira que enche o PA. Então, eu acho que sobrecarrega também o próprio funcionário que está lá. Eles estão capacitados, sim, porque eu conheço as pessoas que trabalham, são pessoas capacitadas, são pessoas acolhedoras, mas eu acho que falta isso na saúde. E eu acredito que esse governo, que eu estou empenhada em ajudar, que é o governo Sérgio e Alex, eu acredito que eles estão com esse olhar na saúde. E isso é muito importante, sabe? Os olhos, né, de toda a cidade é a saúde. E o Sérgio hoje ele consegue enxergar as debilidades da comunidade, sabe? Então, por isso que a gente está ali batalhando junto e por isso que a gente também quer estar junto, né, representando e poder falar o que a gente consegue ver, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo. E a gente consegue, né? Como a gente trabalha com a comunidade, acaba visitando lugares, locais e acaba entendendo. Então, eu acho que a saúde é uma demanda muito grande hoje, né, no nosso município. Eu também acho, Heloísa, assim, que o vereador, a função dele é legislar, executar, acompanhar e, principalmente, conhecer. Conhecer o seu público, conhecer a sua realidade, estar presente. Porque nós, Alto Paredão, nós somos o lugar mais distante. 50 quilômetros e 32 de estrada de chão para chegar no nosso município. Então, o que a gente vê muito, não é nenhuma crítica, mas os vereadores geralmente são residentes no centro de Santa Cruz do Sul. Então, eles até acompanham alguma coisa, mas nós, em Alto Paredão, em 4 anos, a gente não viu 4 vereadores eleitos nem visitando a nossa localidade. Muito menos conhecendo ou buscando alguma demanda que a comunidade necessite, né? Então, assim, lá para nós, as demandas mais urgentes são também saúde, que a questão da saúde tem famílias que são mais idosas, não têm um carro para vir a Santa Cruz, dependem de pagar uma corrida, dependem de um familiar trazer, ou ônibus também não tem mais, sabe, um horário de ônibus. Tem um meio-dia, mas daí tu precisa fazer exames de sangue. Tu vai ficar até de tarde para comer alguma coisa? Não tem como, né? As estradas também, nós temos moradias que não dá para chegar a pé. Então, assim, ó, precisa ser revisto a questão dos maquinários no interior. As pessoas têm direito de ir e vir como qualquer um, né? Uma questão sobre o meio ambiente que nós temos lá também muito sério é a água. Nós temos uma questão de água de 20 anos, que foi perfurado um poço artesiano e a água tem excesso de ferro. E eu ouvi de gestores atuais que a água não pode ser consumida pelo ser humano. Só que ninguém resolve nada. Encaminharam algumas coisas, fizeram um poço, outro poço, mas a água boa não chegou à casa das pessoas. Então, tem gente lá que estragou eletrodomésticos, o chuveiro queima, a máquina de lavar roupa queima, sem pensar na saúde, né? Que daqui a uns anos pode vir um resultado muito desastroso devido a essa água. E na educação também, né? A gente tem uma escola de pré ao 9º ano e mais para baixo, ali São Martinho tem mais uma também e uma pequena ainda de pré a 5º ano. Quase todos os anos faltam profissionais capacitados, eu digo assim, na sua área, né? Sempre tem aquele jogo, como eu falei no começo. Eu não tenho educação física, mas eu acabo dando aula de educação física. Você não tem inglês, mas acaba dando aula de inglês. Então, quem perde com isso são nossos alunos, nossos educandos. Então, eu acho que o vereador ele tem que conhecer também a realidade das pessoas. E não só, como tu disse, as demandas da saúde, que ela falou ali também. Eu acredito, sabe, Heloísa, que Santa Cruz está aparecendo em outros aspectos também, inclusive no idoso. Quem não tem um idoso hoje na sua casa? Né? E aí eu fico pensando assim, ó, o representante do lar, por exemplo, o Marcelo, ele vai trabalhar, leva o seu filho na escola, né? E a sua mãe, que é mais velha, fica ali o dia inteiro, sem nenhuma atividade, sem nada.
Entende? Eu acho que falta esse acolhimento, esse olhar ao idoso, sabe? Para ele ter uma vida mais tranquila, uma saúde, né? Dignidade, para quem tanto contribuiu para uma sociedade. Então, eu lembro muito bem no governo da Kelly Moraes, onde eu participei do governo, a gente tinha o antigo CCMI, onde os idosos iam para lá, tinha atividades físicas, sociais, né? Então, ali eles tinham aquele momento de lazer também e aprendizado. Eu acho que isso é muito importante também, né? O nosso prefeito dá esse olhar, que hoje não tem esse olhar para o idoso em Santa Cruz do Sul. Hoje, a maioria das famílias colocam em casa geriátrica, em outros lares, porque não tem onde deixar o seu idoso durante o dia. Então, falta esse olhar. Muitos falam assim, uma creche para idoso. Não. Eles têm para ter uma dignidade de saúde também. Ir lá, conhecer, aprender um trabalho, sabe? Fazer um artesanato. Isso é tão importante para o idoso. A capacitação, por exemplo, nos CRAS. Hoje, nem todos os projetos de CRAS têm professores, que eles falam o turno inverso da escola. Mas eles vão com o tema feito para casa? Muitas vezes não, porque eles não têm professores nos CRAS. Falta essa capacitação, falta entender também que não é só as crianças que são beneficiadas pelo CAD único, mas toda criança tem direito a ter o turno inverso da escola. Eu tenho amigas minhas que, por exemplo, elas ganham um salário que passa do valor que pode se beneficiar o CAD único, né, que pode se inscrever ali e poder colocar o seu filho no turno inverso. Mas ela não tem condições também de pagar alguém para cuidar. Então, eu acho que é um direito de toda criança. Por isso que hoje eu uso como pauta minha também, sabe? Da criança à saúde ao idoso. Para mim é uma bandeira que eu levanto com muita alegria. E eu sei, sabe, que junto com os colegas, junto, né, com a nossa coligação, eu tenho certeza que é um olhar hoje visionário, que as pessoas estão tendo esse olhar, precisam ter esse olhar, porque nossa Santa Cruz, se você olhar bem de verdade, já está esquecida. Então, precisa ter novamente esse olhar. E é isso que a gente hoje vem, né? Colocar para a comunidade isso, sabe? Que a comunidade possa nos conhecer melhor, entender nossos projetos também e as demandas que a nossa comunidade precisa. Vocês falaram muito sobre a fiscalização como uma das tarefas dos vereadores, né? São da coligação, representam o partido do candidato Sérgio Moraes, mas outras 3 chapas também concorrem e podem vir a garantir, né, a chegada ao Palacinho em janeiro. Como vocês pretendem atuar no Legislativo, fazer essa relação Legislativo-Executivo em não tendo a sua chapa vencedora? Bom, acho que primeiramente, vereador de oposição ou vereador de situação, isso que tu fala aqui, né? Eu penso que o vereador ele tem que ter posição, ele sendo de oposição ou de situação. Não é porque eu apoio o governo que eu vou ter uma posição favorável e aprovar todos os projetos do governo sem ao menos ler esse projeto. E isso eu acredito que aconteceu muitas vezes agora, nesse último mandato. Porque um vereador que vai dar o seu voto para um projeto em que ele tem dúvida, primeiro se estuda esse projeto. Porque senão vai ocorrer o que tem ocorrido, constantemente ocorreu, que o Ministério Público hoje, do nosso município de Santa Cruz do Sul, ele fica muito atuante. Quase que o Ministério Público hoje está dentro da Câmara de Vereadores, dizendo o que o vereador tem que fazer. Porque o vereador ele tem que ter sua posição, ele tem que saber o que ele está fazendo. O prefeito, quando assina um documento, ele tem que saber o que ele está fazendo. Se está realmente dentro da legalidade, se está cumprindo todos os pilares da administração pública, se realmente tem eficiência. Será que tem eficiência eu alugar um prédio e colocar uma secretaria na periferia da cidade? Será que tem eficiência eu vender um prédio e fazer uma locação de imóveis? Será que eu não estou ferindo a legislação? Então, isso tem que pensar o executivo e o vereador, independente de ser de situação ou de oposição, e quando ele for votar um projeto como esse, ele tem que estar em cima e votar de uma forma coerente e de uma forma que ele veja a situação. Eu penso assim. Acredito que o Marcelo já falou basicamente tudo, mas que nem eu disse, situação, oposição, o meu trabalho vai ser trabalhar pela comunidade. Então, é isso que eu vou buscar fazer lá. Eu acho que entra de novo a palavra conhecimento, né, Heloísa? Porque o vereador,
para ele fazer a coisa certa, ele tem que ter o conhecimento. Não vai ser pela oposição, né? Ele vai ter que conhecer o projeto, que nem o Marcelo disse, né? Se isso vai ser útil ou não para a comunidade. Porque acho que aqui o alvo maior de cada vereador é a comunidade. Então, a gente tem que saber se aquilo realmente vai ajudar ou vai atrapalhar. Né? Conhecimento. Eu acho que o vereador, para ser vereador, ele tem que ler muito, ele tem que ir muito atrás, e antes de cada sessão, ele deve ter ciência daquilo que ele está fazendo lá dentro. Outra pauta que é recorrente, né, sempre até mesmo quando troca ali de legislatura, são os gastos da Câmara, os gastos públicos. Hoje a gente fala muito sobre um novo prédio, né, para evitar o aluguel. Também se fala muito em gastos com diárias, número de assessores por vereador. Vocês já pensaram qual vai ser a postura de vocês em relação a esses assuntos, a esse gasto do dinheiro público enquanto vereadores? Bem, eu vejo assim, primeiro eu vejo a nossa Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz uma Câmara enxuta. Eu não vejo excesso de gastos, a não ser um aluguel, né, que realmente é necessário tu ter um prédio que possa abrigar, né, os vereadores e a comunidade. Penso eu também que a questão de diárias aqui também, eu acho que se diminuiu muito. Eu estive na Câmara de Vereadores, a gente não tem notícias de vereador com diárias exorbitantes, assim, a não ser quando saia para viagem, tem os custos de viagem. Mas eu acho que ainda daria para se diminuir alguma coisa de custos construindo um prédio. Só que a construção também ela vai te demandar um recurso, é um recurso que todo o recurso que sobra da Câmara, vocês sabem disso, a comunidade também sabe, a Câmara tem um orçamento lá anual, que um percentual daquele orçamento do município vai para a Câmara de Vereadores. E o que sobra da Câmara, ele retorna para o Executivo de novo, ele retorna para a comunidade. Então, os vereadores têm esse olhar, porque ninguém quer estar gastando dinheiro à toa, né? E uma construção, uma obra hoje, ela vai demandar um recurso muito grande, e provavelmente esse recurso que voltaria para o Executivo, ele vai ser demandado numa obra. E, claro, aí a longo prazo, com certeza, teria vantagem, sim, esse prédio. Eu calculando, não sou engenheiro, enfim, né? Mas teria vantagem diminuir, não pagar aluguel. E só que, de imediato, eu sei que o prefeito que vai estar lá não vai receber esse recurso de volta da Câmara. Então, muitas vezes, esse impasse que acontece. Né? Nós não vamos ser ingênuos, que normalmente acontece impasse. Esse recurso que voltaria da Câmara para o Executivo não vai voltar, porque ele vai ter empregado numa obra. Né? E uma obra não é pequena, uma obra. Então, vamos ver o que acontece agora, se vai ser, dessa próxima gestão, se vai dar andamento nessa questão do prédio público, né? Eu sou a favor. Também sou a favor, e eu acho que até relocar algumas secretarias para no mesmo prédio, sabe, evitar os aluguéis. Eu acho que é isso que a gente tem que fiscalizar mais também. Sobre os assessores, eu acredito que 2 ali já é o mínimo que está ajudando, né, junto na parte da população, está ajudando o próprio vereador, né? Então, eu acredito mais na fiscalização ali. Eu também imagino que isso é o mais importante, né, a fiscalização. Também sou a favor de conseguir uma construção, né, para sair dos aluguéis. E quanto aos assessores também, máximo esse número aí de 2 e tá tranquilo, né? Bom, gente, a gente está chegando ao fim do nosso episódio, nosso bate-papo aqui. E aproveitando esse momento, quero que vocês façam algumas considerações finais, conversem diretamente com o eleitor, peçam o voto dele agora. Posso começar de novo? Eu estou sempre na frente das meninas aqui, desculpa. Tá, então vamos lá, então. Eu gostaria de fazer minhas considerações finais, começando da seguinte forma. Nós precisamos, nesse pleito, tirar o município de Santa Cruz do Sul das páginas policiais. Nós temos que trazer o município de novo para as páginas do desenvolvimento econômico, para as páginas do esporte, para as páginas da educação, aquele município pujante, aquele município que realmente que cresce e vai crescer. E é possível isso com Sérgio e Alex. Então, no dia 6 de outubro, né? Vote 22
e vote 22.600. Professor Marcelo Diniz. Então, eu queria dizer que hoje eu me sinto preparada para estar representando a comunidade na área da saúde, na busca de recursos, e dizer para vocês também que eu acredito que Santa Cruz pode melhorar, que tudo pode melhorar, mas a gente precisa fazer o voto consciente, porque a situação como está não deve ficar. Eu acredito que Santa Cruz precisa voltar, como diz o nosso slogan, Santa Cruz nas mãos do povo de novo. E é isso que a gente precisa entender. Não acreditar mais em coisas fantasitórias, que eles estão falando. Não, é acreditar na realidade, num governo que mostrou o que fez. O governo Moraes já fez muita coisa em Santa Cruz. E eu acredito que hoje, com essa visão, junto com o Alex, é muito maior ainda. E ele o nosso candidato a prefeito, Sérgio Moraes, tem uma grande propriedade no que está fazendo, no que está falando. Então, vai ser um grande representante como nosso prefeito. Então, meu nome é Sheila Almeida, meu número é 22777. Não esqueça aí, 22. Eu também, então, venho pedir o seu voto, cara eleitor, consciente. A nossa cidade é muito bonita, Santa Cruz do Sul merece estar em boas mãos, e estou aqui também para lutar pelo nosso interior. Então, antes de votar no dia 6 de outubro, pensem, reflitam. Não adianta somente a gente falar, mas nós precisamos de alguém daqui, ou nós precisamos de alguém que olhe por nós. Agora é hora de pegarmos juntos, de fazer valer o nosso voto, ver uma Santa Cruz melhor para nós, para nossos filhos, para nossa família, para o nosso interior. Vote Celoí dos Santos, 22111, Sérgio Alex, 22. Obrigada a vocês que aceitaram o nosso convite para participar desse bate-papo. E eu agradeço também você que está nos assistindo até agora. Assim como esse episódio, os outros vão estar disponíveis no YouTube do Portal Gás e em gas.com.br. Confere lá.